E aí, moçada, tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte da aula sobre movimento? Para isso, a gente precisa entender o que é trajetória. Então, eu tenho aqui um percurso que vai do ponto A ao ponto B. Se eu digo que um veículo ou um corpo qualquer, ele se desloca do ponto A até o ponto B, eu digo que ele descreveu uma trajetória. E de acordo com essa trajetória, eu tenho a definição de dois tipos de movimento. Aguarda um instante. Então, são esses dois tipos de movimento: o movimento retilíneo e o movimento curvilíneo. No movimento retilíneo, o veículo, o corpo, ele vai ter uma trajetória e essa trajetória vai ter um ponto de início, que no meu caso aqui é o ponto A, e um ponto final, que é o ponto B. E ele descreve essa trajetória em linha reta. Já no movimento curvilíneo, o veículo ou o corpo, ele vai descrever uma trajetória, só que ele vai fazer essa trajetória em curva. Então, esse movimento retilíneo, eu posso descrevê-lo de duas maneiras. Ele pode ser um movimento retilíneo uniforme ou um movimento retilíneo uniformemente variado. Qual que é a diferença desses dois? No movimento retilíneo uniforme, eu tenho aqui, vou pegar outra cor. Eu tenho aqui que a velocidade, ela é pensada como sendo constante. E já no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade aqui, ela varia. Vou pôr pra cá. A velocidade aqui, ela varia. Ela é variável. Eu posso afirmar, então, que nesse movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho a presença de uma coisa que eu não tinha antes, né, no movimento retilíneo uniforme, que é a presença de aceleração. Vamos ver isso no gráfico, como que fica? Então, no movimento retilíneo uniforme, cuja velocidade é constante, à medida que o tempo ele vai passando, a velocidade ela não muda. A velocidade continua a mesma. Então, ó, o tempo está passando, mas a velocidade aqui é a mesma. Eu falo que a área do gráfico embaixo aqui, ela indica a distância que esse móvel percorreu. Quando eu tenho no movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho a velocidade variando à medida que o tempo passa, então o tempo está passando aqui e a velocidade ela está aumentando. Então, ó, eu tenho a velocidade 1 aqui e aqui a velocidade 2. Essa velocidade 2 é maior do que a velocidade 1. Então, aqui eu indico na área embaixo do gráfico, eu também indico a distância que esse móvel, que esse corpo percorreu, acelerando, né? Eu tenho a aceleração aqui, ok? E dentro desse estudo de movimento, eu tenho algumas grandezas
que fazem parte desse movimento. Então, a primeira delas que eu vou colocar aqui para vocês é a velocidade. Ela é trabalhada, interpretada como um V minúsculo, né? Vou colocar assim. Velocidade. Ela é indicada com um V minúsculo. E ela tem como unidade de medida o metro por segundo ou o quilômetro por hora. A segunda unidade de medida dentro do estudo do movimento é a distância ou a posição. Eu gosto de chamar de distância, que é a distância que o móvel percorreu ou a posição. Se você interpretar como distância, é o D, mas se você interpretar como posição, aqui, pode ser colocado como S, tá? E ela é dada em metro ou em quilômetro. A terceira unidade de medida é o tempo, que é um T minúsculo, e o tempo ele é trabalhado com a unidade de medida segundo ou a unidade de medida hora. E a última grandeza é a aceleração. Que é representada pela letra A minúscula, e a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. Ok? Essas grandezas podem representar uma variação, que é indicado pela letra delta. Eu posso ter a variação da velocidade, eu posso ter a variação do tempo. A ideia aqui, tanto para a variação da velocidade quanto para o tempo, vai ser a mesma. Para eu calcular quanto que variou essa velocidade, no caso de trabalhar um movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou fazer o cálculo da velocidade final menos a velocidade inicial. Depois nós vamos ver nos stories lá do nosso grupo do Instagram os cálculos com essas variações aqui e também as fórmulas, tá? E a variação do tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Isso aqui vai nos ajudar muito. Tem uma outra variação, que é a variação da distância, que eu calculo, eu encontro essa variação da distância pela distância final, menos a distância inicial. Dentro desse estudo do movimento, eu tenho duas fórmulas que auxiliam nos cálculos que são precisos fazer. Que é esse aqui, essa fórmula aqui, que é velocidade é igual a distância sobre tempo, que ele vai trabalhar todos os cálculos que precisam ser feitos com movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade ela vai ser constante. E essa fórmula de aceleração, que a aceleração é igual a variação da velocidade sobre variação do tempo, que eu vou trabalhar quando eu tratar de movimento retilíneo uniformemente variado, porque eu vou ter, tá vendo aqui, ó, uma variação da velocidade. Eu vou ter uma velocidade inicial e uma velocidade final. Ok? Espero ter ajudado vocês. Um abraço.